Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos, o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, um novo som.
O título é Vida na Palavra. Vida na Palavra. Eu quero usar como ponto de partida Gênesis capítulo 1. Eu quero ler os versículos 3 e 4. 3 e 4. O texto sagrado declara: disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. A Bíblia Sagrada diz que existe poder na língua, existe poder nas nossas palavras. A Bíblia está cheia de exemplos da importância da palavra. Uma palavra, ela pode alegrar o nosso coração, e uma palavra, ela pode entristecer o nosso coração. Perceba que uma palavra, ela produz, ela causa alguns efeitos, ela gera alguns efeitos. Portanto, as palavras, elas têm poder para criar no seu coração alegria ou criar tristeza, criar ânimo ou criar desânimo, abatimento. Palavras. Elas podem afetar o nosso corpo, a nossa alma, podem afetar inclusive o nosso espírito. Eu quero, no primeiro ponto, pensar com você a respeito da palavra que cria. A palavra, ela é criadora, a palavra cria. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 1, disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. É muito importante aprendermos sobre a palavra de Deus e também sobre a palavra ou as palavras que nós proferimos, que nós falamos. O que necessitamos saber e viver esse conhecimento, essa sabedoria, é que as palavras, elas possuem substância. As palavras possuem substância, possuem um conteúdo. E esta substância, esse conteúdo das palavras, tem poder para criar, tem poder para gerar. O significado das palavras geram frutos descritos por esses significados da palavra. Deixa eu repetir isso aqui. O significado das palavras geram frutos descritos por estes significados. Deixa eu pegar novamente esse exemplo de Gênesis que nós lemos. Disse Deus, luz seja, e a luz apareceu. A luz foi resultado da palavra luz. A luz foi resultado da palavra de Deus. Quando Deus diz, luz seja, a luz apareceu. Não é a luz que gera a palavra, é a palavra luz que gera a luz. Vamos lá, vamos devagar. Quando você olha para essas luzes aqui, você chama isso aqui de luz. Mas a palavra luz, que você conhece hoje, ela antes não existia. Então, a palavra luz é que gerou essa luz. Você chama isso aqui de luz porque antes da luz existiu a palavra luz que criou a luz. Oh! No verso 4, Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o primeiro dia. Aqui nós vemos que a luz e dia passaram a ser sinônimos. Luz, dia, são sinônimos. Porque Deus assim determinou, Deus assim chamou. Ou seja, a palavra luz passou a ser usada para comunicar, para informar. Inicialmente a palavra, ela fora usada para criar. E depois para comunicar. Se você estiver na sua casa e alguém disser, acenda a luz, você vai lá e acende a luz, ou seja, ela comunica. Mas antes de comunicar, a palavra luz foi usada para criar. Então aqui nós vemos
a importância de entendermos isso. Então a palavra inicialmente usada para criar. A palavra aqui em Gênesis criou a luz. Hoje usamos as palavras apenas para comunicar. Nós esquecemos e não sabemos e nem estamos usando as palavras para criar. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos aprender um pouquinho como usar a palavra para criar e não somente para comunicar. Hoje nós falamos luz porque nós conhecemos a luz. Antes Deus disse a palavra luz para criar a luz. E por isso a luz apareceu, a luz surgiu. Quando você diz abundância, nada acontece porque você fala a abundância para comunicar, para expressar algum sentido. Mas experimente dizer abundância para criar. E qual é a diferença em dizer abundância para comunicar e dizer abundância para criar? Quando você diz a palavra abundância, vendo algo acontecer, pelo efeito da palavra abundância que você está dizendo, a palavra abundância, ela não será mais resultado, mas ela será origem. Quando você diz abundância para comunicar, é resultado da palavra abundância. Quando você diz a palavra abundância para criar, ela passa a ser a origem, e aí ela começa a criar. Eu vou explicando melhor, pode ficar tranquilo aí. Exemplo. Josué, ele entra em Canaã para conquistar a terra. A primeira cidade que estava impedindo o avanço dos israelitas era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tinha umas muralhas bem largas, passavam carroças, carruagens ali em cima. Aliás, a Bíblia diz que Raabe, ela morava em cima das muralhas. Então eram muralhas bem largas. Jericó nunca tinha sido conquistada por nenhum exército, por nenhum rei, por nenhum governante. Era uma cidade inexpugnável, não tinha como entrar naquela cidade. Quando algum exército tentou conquistar Jericó, a história diz que os habitantes de Jericó, eles à noite faziam fogueiras, faziam festas, dança, júbilo, faziam churrasco, estavam ali na maior alegria ali em cima, desprezando com esses atos, desprezando o seu inimigo que queria conquistá-los. Quando Jericó estava diante dessa situação dificílima, Deus disse para Josué: Josué, veja, eu entreguei Jericó nas suas mãos. Eu entreguei o seu rei, os seus valentes. Eu entreguei. Com isso, Josué agora tinha que falar com os seus soldados, com os seus guerreiros. E ele tinha que falar sobre a conquista. E para ele falar sobre a conquista, agora ele estava falando uma palavra que criaria conquista. Por que criaria conquista? Porque agora ele viu Jericó derrotado. Ele iria dizer: nós estamos conquistando Jericó. E a palavra dele, conquistar Jericó, era uma palavra que criaria conquista, porque agora ele viu Jericó derrotado, os muros caídos, os soldados de Jericó vencidos, o seu rei vencido. Era exatamente isso que Deus estava dizendo: Josué, quando você falar da estratégia de atacar Jericó, se você falar para comunicar, você não vai vencer Jericó. Mas se você enxergar aquilo que você está falando, Jericó já está vencida. Porque essa palavra vai criar. Vamos ampliar a nossa compreensão dessa verdade espiritual. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Meu Deus, a palavra de Deus é viva. Com isso, a Bíblia está nos ensinando que quando nós declaramos a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, ela sempre vai provocar algo novo, ela sempre vai causar algum efeito, ela sempre vai gerar algo, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aquilo que é vivo
sempre gera alguma coisa, sempre produz algo, sempre causa algum efeito. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui Deus nos revela que a palavra dele é uma substância viva, que cria, que produz resultado, que produz com eficácia. Mas mesmo sendo viva, nós podemos usar a palavra de Deus somente para comunicar, ou podemos usar a palavra de Deus para criar. E para criar, você precisa enviar a palavra de Deus com o propósito de criar e não com o propósito de comunicar. Deixa eu dar um exemplo. Você no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, nos seus afazeres, você precisa enviar um e-mail para alguém, para uma equipe, e um e-mail para informar. Aí você coloca assim no e-mail: a mercadoria tal chegará daqui a 3 dias. Pronto, você informou. Você comunicou. Mas se você quer usar um e-mail para criar, você tem que escrever assim. Você tem que usar desta forma: amanhã eu quero que vocês me tragam os relatórios. Pronto. Essa declaração vai produzir relatório. Não só informou, não só comunicou, mas criou algo, criou os relatórios. Você consegue ver a diferença? Estão comigo ainda? Amém? Nós já temos usado a palavra de Deus para criar algumas coisas, mas muitas coisas que nós precisamos e que Deus nos deu através da palavra, nós ainda não conseguimos criar e ter essas necessidades supridas. Por quê? Porque nós usamos a palavra de Deus para criar a partir da terra, e nós devemos começar a usar a palavra de Deus para criar a partir do céu. Eu falei que é simples, mas é difícil. Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Pare de dizer, não diga mais: sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria e tudo que eu faço prospera. Pare de dizer a partir da terra. Ou seja, pare de dizer apenas para informar. Pare de dizer a partir da alma. Comece a dizer a palavra de Deus a partir do céu. Não para informar, mas para criar, e a partir do seu espírito e não da sua alma. Você vai dizer: eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, tudo que eu faço prospera. Mas aí você fala do Espírito, você fala do céu, você já começa a ver as circunstâncias mudando, as coisas acontecendo, você começa a ver um movimento, você começa a ver uma ebulição, um anjo saiu para cumprir aquilo que você já está declarando, os céus começam a se mover, você começa a criar com a palavra de Deus. Aleluia! Na primeira vez você disse a palavra de Deus, mas você disse apenas para informar. Disse como uma palavra que você já conhece, já decorou, já memorizou. Então a sua alma declarou e não o seu espírito. Agora quando você diz no espírito, essa segunda vez, vendo, enxergando o resultado, você diz como palavra de Deus na sua boca e em seu coração. Olha o que diz Romanos 10:8. Aqui tem um mistério, olha isso aqui. Mas o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está perto de você, ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Pastor, qual é a diferença de ter a palavra na boca e a palavra no coração? A palavra na boca comunica e a palavra no coração cria. A palavra falada a partir da boca informa. A palavra falada a partir do coração cria. A palavra falada a partir da boca é para se ouvir. A palavra falada a partir do coração é para se ver. Quando você fala com o coração, você vê a palavra, e aí ela cria. Aí ela cria. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Quando falamos a palavra de Deus pela boca, nós estamos repetindo o que Deus diz. É a alma falando. Quando nós falamos a palavra de Deus pelo coração, pelo Espírito, nós criamos o que Deus cria.
É o Espírito que está falando. Antes da queda, Adão falava pelo Espírito. Adão conversava com Deus pelo Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E Adão, espiritualmente, falava com Deus. Espírito de Adão, Espírito de Deus, Deus e Espírito, naturezas semelhantes, comunicação perfeita, sem ruído, diálogo perfeito. Mas depois da queda, Adão começou a falar pela alma, pelos 5 sentidos. A nossa alma fala o que os nossos olhos veem, o que o nosso nariz cheira, o que os nossos ouvidos ouvem, o que as nossas mãos tocam. Depois da queda, Adão começou a se comunicar pelos 5 sentidos, não mais pelo Espírito, porque espiritualmente ele havia morrido, separado-se de Deus. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, ele veio restaurar aquilo que o primeiro Adão perdeu. Olha o que está escrito, por gentileza, em João 6,63. João 6,63 diz: Jesus Cristo declarando: o Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Olha a parte final desse versículo, por gentileza. As palavras, Jesus dizendo: as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Por isso eu e você precisamos aprender a receber a palavra de Deus no nosso espírito, que foi vivificado, que nasceu de novo. E quando você recebe a palavra de Deus no seu espírito, ou no seu coração, coração e espírito é a mesma coisa. Quando você recebe a palavra no seu espírito, no seu coração, e quando você declara a palavra que está no seu coração, ela começa a criar. Porque no coração você crê. A palavra é o óvulo. A fé é o esperma. A palavra cai no seu coração e você fecunda a palavra com o espermatozoide chamado fé. A hora que você declara, você gera vida. Você cria através daquilo que você declara. Meu Deus. É tão impressionante que Jesus, num determinado momento, ele disse assim: Pai, eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer, dando-lhes a tua palavra. Jesus diz: Pai, eu fiz. Se eles têm a palavra, eles têm tudo. Porque através da palavra, dita no espírito, dita no coração, com fé, eles criam qualquer coisa. A obra está feita. Meu Deus. Veja esse aspecto aqui. Esse aprendizado muito importante. Deus nunca fez nada fazendo. Deixa eu repetir. Deus nunca fez nada fazendo. Deus sempre fez tudo dizendo. Deus ele não fez fazendo, ele fez dizendo. Com exceção do homem, o homem ele fez. Ou seja, ele colocou as mãos, ele manufaturou, ele criou. A palavra hebraica é barach. Barach é criar, moldar, formar. O homem. Mas as demais coisas, ele disse: haja, haja. O ministério das palavras são tão importantes. Você pregar a palavra, você anunciar a palavra. O ministério do ensino, o ministério da pregação. Jesus Cristo disse o seguinte: olha, vão por todo mundo, preguem o evangelho. Aqueles que creem na sua mensagem são salvos. Se eles não creem, permanecem em condenação. Olha a importância que você tem no projeto de Deus. Olha o papel primordial. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho. Deus disse: não, vocês não. São os meus filhos que vão pregar o evangelho, que anunciarão as boas novas. Agora, existe um mistério da palavra. Existe um mistério aqui. É que a palavra, ela é invisível. Nesses 5 sentidos, a visão, o olfato, o tato, não consegue pegar a palavra. Somente a audição. A palavra ela é invisível. Esse é um mistério importante. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Como que o universo foi formado? Pela palavra de Deus. O sol, a lua, as estrelas, as galáxias, a terra, o mar,
os rios, os peixes, tudo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que você vê, aquilo que você pega, aquilo que você toca, que é palpável, aquilo que você vê não foi feito do que você vê. Aquilo que você vê foi feito do invisível. O que foi que criou todas as coisas? Foi a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é invisível e ela criou tudo aquilo que é visível. Ela criou aquilo que se vê. Todo o universo passou a existir pela palavra falada por Deus. Mas a palavra aqui é o que não se vê. Isso significa, e aqui tem um mistério. Aqui tem um mistério. Se você levar isso para casa, você está levando um grande presente de Natal. Leve isso para casa. A palavra é invisível. A palavra é invisível. Deus, Ele disse, haja luz, luz seja. E Ele viu que a luz era boa. Primeiro Ele disse e depois Ele viu. O meu problema, o seu problema, o nosso problema é que nós estamos falando aquilo que nós estamos vendo, ao invés de falar aquilo que nós queremos ver. Você chega e diz, pastor, olha, eu fiz um exame aqui, pastor, olha, aqui está ruim, não sei o que, eu estou doente. Você está falando o que você está vendo, ao invés de dizer, mas está escrito em Romanos capítulo 8, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, vivificando dentre os mortos, Ele habita em mim e Ele vivifica o meu corpo mortal. E aí aquilo que é invisível, que é a palavra, começa a ser visível, porque você começa a ver a saúde perfeita, do alto da cabeça, à planta dos seus pés, pela palavra que cria. Aleluia. Amados, olha que mistério impressionante. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que diz a palavra. Então fez o que Deus? Disse, falou. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, diga comigo, dominar. Governar. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domine. A pergunta é, como é que eu e você vamos dominar sobre tudo aquilo que Deus criou? Pergunta para mim, como? Pela palavra. Falando. É assim que governa, é assim que Deus criou, é assim que Deus governa. Quando Deus diz que o homem vai dominar, exercer o governo sobre tudo, nós precisamos entender que a maneira de governar de Deus é falando. A palavra dominar aqui no grego é hadar, é dominar, é governar, é subjugar, é submeter. A pergunta central é, como governar sobre tudo aquilo que Deus criou, pastor? Dizendo, isso mesmo, é através da palavra que nós governamos. Meu Deus. Veja esse texto de Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Ao anoitecer foram trazidos para Jesus muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma... Como que ele exercia governo sobre os espíritos? Falando, não foi com jejum? Não foi porque ele foi lá no monte? Não foi porque ele era dizimista e ofertante? Como que era? Ele expulsou os demônios com uma... Como é que ele governava? Como é que ele dominava sobre os demônios? Com a palavra. E curou todos os doentes com a palavra. Olha o versículo seguinte. E assim se cumpriu o que for o quê? Dito, que fora falado. Cumpriu a palavra pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Ou seja, a existência terrena de Jesus Cristo era a expressão da palavra, era o cumprimento da palavra. O que Jesus fazia, ele fazia porque sobre ele existia uma palavra. Vocês não entenderam? Tudo que Jesus fazia, ele fazia porque sobre ele existia uma palavra. Tudo que Jesus fazia, ele fazia por causa da palavra. E as declarações de Jesus eram o cumprimento da palavra. Sobre a sua vida existe uma palavra.
Sobre a sua vida existe uma declaração: arma nenhuma fabricada no inferno, fabricada pelas potestades, pelos demônios, arma nenhuma irá prevalecer contra a sua vida. Existe sobre você uma palavra. Existe uma palavra que se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Então nem preste atenção no fogo, nem considere o fogo, passe pelo fogo. Existe uma palavra sobre a sua vida: se você passar pelas águas, você não vai ser afogado, você não vai morrer. Existe uma palavra. A Bíblia diz que havia 13 homens e um destino, atravessando o mar da Galileia, num barquinho. 12 homens desesperados por causa do vento, das ondas, e um dormindo. Ei, o seu estresse é porque você não confia na palavra. Eu vou dançar agora. Aleluia. Pastor, está difícil. Pastor, a luta, nós temos dificuldade. Que conversa é essa? Pare de falar o que você está vendo. Comece a falar aquilo que você quer ver. Comece a profetizar sobre a vida do seu filho. Comece a profetizar sobre a vida da sua filha. Aleluia. Comece a profetizar sobre a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa. Ei, a sua empresa é uma pessoa. Comece a tratar a sua empresa como pessoa e não como coisa. O meu negócio não prospera, o meu negócio não vai, o meu negócio está morrendo. Está mesmo. Comece a profetizar. Meu irmão, você é o primeiro e principal profeta na sua vida. Deixa eu repetir isso. Você é o primeiro e principal profeta na sua vida. Você não precisa ir na casa da irmã Mariazinha, lá no bairrozinho, para ela profetizar na sua vida. Você não precisa disso. Dê-lhes a tua palavra. A vida de Cristo Jesus foi o cumprimento da palavra de Deus dita a respeito dele. Jesus Cristo não curou, não libertou, fez milagres porque ele jejuou, porque ele se consagrou. Jesus Cristo curou, libertou, fez milagres porque ele deixou a palavra criar através da sua boca, através da sua declaração. Ou seja, foi a palavra de Deus quem fez tudo o que Jesus fez. Foi a palavra. O que prevalece, amados, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está na hora de você virar as costas para os céus e para a terra e abraçar a palavra. Aleluia, aleluia. Ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus é espírito. Quando você ler a Bíblia, se relacione com ela, converse com ela, pergunte para ela, argumente. Antes de vir aqui para a reunião agora à noite, estávamos conversando na nossa sala lá, a gente tem um momento de oração antes de vir para cá. E eu estava dizendo para os pastores ali, existe um texto na Bíblia que eu não entendo. Para mim é muito difícil. Mas eu estou orando, estou me apropriando, estou conversando, estou batendo um papo com ele. E daqui uns dias Deus vai me revelar. Daqui uns dias eu vou entender. Porque o Espírito Santo me guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Ela é mais afiada que espada de 2 gumes. O que é espada de 2 gumes, pastor? É a língua. É a língua. Ou seja, a palavra de Deus é mais poderosa do que a palavra do homem, porque o Espírito de Deus está na palavra de Deus. Por que a língua humana é uma espada de 2 cortes, de 2 fios, de 2 gumes? Porque ora você diz, glória a Deus, oh Senhor, recebi essa vitória, te agradeço por essa bênção. No momento seguinte você diz, está difícil, estou cansado, estou desanimado. Um lado você amaldiçoa você, e outro lado você abençoa você. São 2 fios, são 2 gumes. Ora você diz que crê, que aceita, que está feliz. Ora você diz que está desanimado, derrotado. Mas a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que a sua língua. Por isso eu e você precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Declare textos bíblicos.
Levante-se pela manhã, antes de olhar na desgraça do celular, pega um texto bíblico. Semeie uma palavra. Esses tempos atrás, já faz um tempinho, um casal recém-convertido, vieram de uma vida assim muito promíscua, uma coisa terrível. Ele falou: pastor, estou na igreja já há alguns meses, pastor, eu tenho uma compulsão sexual, tenho uma dificuldade nessa área, pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei: meu irmão, você precisa cuidar da sua língua. Ele falou: não, pastor, você não está entendendo, não tem nada a ver com língua, é uma compulsão sexual. Eu falei: não, você precisa cuidar com a sua língua. Não, pastor, você não está entendendo. Eu falei: quem não está entendendo é você. Porque a Bíblia diz que aquele que domina a sua língua, domina todo o seu corpo. A importância de você declarar a palavra de Deus, profetizar a palavra de Deus. Não fale a sua experiência, fale a palavra de Deus. Eu vejo muitos pastores, muitos pregadores, homens de Deus, pessoas amadas, mas pregando experiências. Ei, para com isso. Quem diz que a sua experiência tem o mesmo nível, o mesmo poder da palavra de Deus? Não, não tem. A sua experiência é resultado da palavra de Deus. Nunca a palavra de Deus é resultado da sua experiência. E às vezes você passa por uma experiência negativa, aí você diz: pastor, a Bíblia diz, né, no mundo teremos aflições, né? Esse dia eu falei para o irmão: não, a Bíblia não diz isso. Disse. Eu falei: não diz. Disse. Eu falei: não diz. Eu falei: me mostra aqui, onde está escrito que no mundo nós teremos aflições. Ele abriu a Bíblia e está aqui, ó, no mundo tereis aflições. Eu falei: não, mas lê esses versículos anteriores. Vocês não são do mundo. Eu perguntei para ele brincando, falei assim: o que você está fazendo no mundo, meu irmão? Saia daí. Porque no mundo tem aflição, mas não em Cristo. Em Cristo podemos passar por tribulações, mas não ter nossa existência, existir em tribulação. Eu quero encontrar com você 2 exemplos aqui para nós encerrarmos. Meu tempo já foi embora. Eu quero encontrar aqui, tem muita coisa para falar aqui, mas vamos ler, por gentileza, Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e uma multidão comprimia de todos os lados para... que multidão seleta! Ouvir a palavra. Que multidão extraordinária. Esses dias conversando com uma mulher aqui, eu falei assim: sabe, irmã, se eu pudesse escolher ser pastor de uma igreja, eu queria ser pastor da Comunhão Cristã Aba. É um povo que ama a palavra, que se deleita na palavra, uma multidão que vai atrás de Jesus pela palavra. Nós fazemos eventos aqui, de vez em quando alguns pastores dizem: você vai fazer uma conferência? Vou. E daí, quem é o cantor que você vai trazer lá? É a Kátia, é o Alisson, é o pessoal que... Não, mas não tem uma atração assim, não tem uma atração. Eu falei: não, o povo da aba não corre atrás de atração. Eles amam a palavra. Senhor, como amo a tua palavra. Eu me deleito na tua palavra. A tua palavra me satisfaz. Essa multidão agora estava atrás de Jesus com o propósito de conhecer a palavra de Deus. Olha o versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e falava, ensinava a palavra. Olha o versículo seguinte: tendo acabado de falar. Tudo é palavra, amados. Disse, fez o quê? Disse, acabou de falar com a multidão, começou a falar com Pedro.
Disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu. Simão fez o quê? Disse. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Percebe que Pedro começa a pregar a experiência dele? E começa a dizer que a experiência dele é maior que a palavra de Jesus? Consegue ver aqui? A experiência dele de não pescar a noite toda começa a ser mais importante do que a palavra de Jesus. Vamos ali onde as águas são fundas e vamos pescar. Mas ele continua dizendo: mas porque és tu quem está dizendo? Porque és tu quem está dizendo, palavra. Então eu vou lançar as redes. Olha o versículo seguinte. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha o próximo versículo. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado, para que viesse ajudar. Vem aqui, vem ajudar. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar os barcos, de tanto resultado da palavra. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse: quem não sabe disso, Pedro? Você acha que eu não sei? E por que o Senhor me abençoou? Eu te abençoei, Pedro, não porque você é bonzinho, faz tudo certinho. Não. Eu te abençoei porque eu, Jesus, faço tudo certinho. Eu sou bonzinho. Imagina o dia que eu e você mudarmos a nossa mente da forma com que nos relacionamos com Deus. A religião um dia entrou na igreja cristã evangélica e disse: se você fizer isso, se você fizer aquilo outro, Deus vai te abençoar. Só que isso é mentira do inferno. Nós somos abençoados baseados na obra de Cristo, nos feitos de Cristo, não no nosso. Por isso que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O dia que eu e você vivermos a essência, a profundidade dessa liberdade, ao ponto de não mais confiarmos no nosso desempenho, na nossa capacidade, e aí nós vamos começar a proferir a palavra de Deus como sendo de Deus, com fé, e essa palavra começa a criar. Eu quero encerrar com um testemunho. Eu não sei se você conhece a história de Homolonga, lá na Guatemala. Era uma região pobre, indígena, cheia de alcoólatras, as cadeias sempre cheias. E lá uma pessoa se converteu lá. Se converteu, começou a ler a Bíblia, começou a pregar, as pessoas começaram a se converter, e começou a ter lá conversão, e eles foram crescendo, ao ponto de eles fecharam todos os bares, porque 96% da cidade, daquele vilarejo, se converteu. 96%. E entendendo isso, estudando as Escrituras, eles disseram: olha, nós queremos abençoar o nosso solo. Era um solo pobre, arenoso, ruim, não cultivava nada. Eles começaram a profetizar, a declarar que o solo era fértil. Hoje, Homolonga é o maior centro de produção de legumes, verduras, vegetais. Saem carretas e carretas que vão para os grandes centros do seu país, produzidos ali. Eu tive, um tempo atrás, o privilégio de almoçar com esse irmão, que Deus levantou para fazer essa revolução lá. Estava almoçando com ele, baixinho, tem traços indígenas, e conversando com ele, ele falou assim: irmão, falou para mim, eu vou dar um testemunho para você ver como Deus cria as coisas. Eu falei: opa, empurrei o prato para lá, afastei a cadeira, digo, manda lá. Ele falou assim: nós precisávamos construir uma parte da nossa escola para as nossas crianças, e precisávamos de $25 mil, e naqueles dias nós não tínhamos esse recurso. Eu recebi um convite de pregar, testemunhar nos Estados Unidos, e fui lá numa grande igreja, e depois que eu ministrei lá, estava na casa do pastor, fazendo um lanche. O pastor veio e deu um envelope para mim e disse: olha, essa é uma oferta que nós estamos dando para você. Ele disse: muito obrigado. Ele disse: o Espírito Santo falou para mim, conte a oferta. Ele falou: de jeito nenhum. Como que
né? Eu recebo uma oferta, agora aqui na frente do ofertante eu vou contar. Isso é deselegante, isso não é ético. O Espírito Santo diz: conte a oferta. Ele diz: não. O Espírito Santo disse: conte a oferta. Aí na terceira, quarta vez ele falou assim: pastor, eu vou ter que fazer algo aqui, né? Sabe, é o seguinte, pastor, eu vou ter que contar a sua oferta aqui. Ah, pois não, pode contar até aí. Ele contou, falou: tem $4.200. O pastor falou: não, eu ofertei $4.000. Falou: não, tem 4.200. Falou: deixa eu ajudar você a contar. Conta um pouco aqui, eu conto aqui. Quantos você tem aqui? Eu tenho 3. E aqui? Eu tenho 2. Não, mas não pode. Aí dá 5. Não, vamos contar de novo. Quanto você tem aí? 3. E aqui? 3. 6. Não, vamos contar de novo. Quanto você tem aqui? 4. E aqui? 4. Quanto você tem aí? Você tem 5. 5. Quanto você tem aí? A hora que chegou em $25.000, parou. Ele falou assim para mim, ele falou assim: irmão, eu fiz uma pilha de dólar aqui na mão do pastor que ofertou para mim, e uma pilha para mim assim, e nós ficamos olhando um para o outro assim, dando risada. Ele falou assim: eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha experimentado isso. Criou, apareceu diante dos nossos olhos. Amados, você percebe, se eu e você aprendermos a usar a palavra de Deus para criar, a palavra falada a partir do espírito, do coração, vendo o resultado dela. Eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, eu dou fruto na estação própria, tudo que eu faço prospera. Você começar a declarar, profetizar isso na sua vida, a partir do coração, vendo os resultados, vendo os acontecimentos, começando a louvar, a agradecer, a bendizer, a exaltar Deus. Você imagina, amados? Eu gostaria de, encerrando essa minha ministração, gostaria de convidar você a declarar, cantando. Nós vamos cantar essa música. Eu gostaria que você colocasse valor nas letras, nas palavras. Dissesse assim, sabe, do espírito, do coração. Falasse assim em celebração, em gratidão. Eu tenho certeza que algo tremendo começa a ser liberado. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom